Eles não esconderam um segredo qualquer. Esconderam a chave, a peça mais sutil e mais perigosa do corpo humano. Não é o coração que sente, nem o cérebro que calcula, é o centro que desperta, pequena como um grão, invisível aos olhos, mas capaz de romper véus milenares. A glândula pineal. Os antigos não a ignoravam, eles a veneravam. Egípcios a entalharam em pedra. Hindus a chamaram de olho divino, e Thoth, o mestre do saber oculto, não a tratava como símbolo, mas como tecnologia. Ele não deixou promessas. Ele deixou instruções. Esse conhecimento não desapareceu com o tempo. Ele foi silenciado com intenção. Programaram a sua memória, censuraram a sua biologia e apagaram a lembrança de quem você realmente é. Porque, quando esse olho desperta, o teatro desmorona. Você não vê o mundo como ele é. Você atravessa o que ele finge ser. E ali, no que está além da aparência, o domínio deles não alcança. Isso não é espiritualidade pop. É anatomia sagrada. É consciência vibrando fora da jaula. A pineal não é só uma parte esquecida do cérebro. Ela é o ponto de fusão entre o invisível e o real. Antigos chamavam-na de portal, de estrela interna, de lâmpada da alma. E não era poesia, era precisão. Porque essa estrutura, ignorada nos manuais modernos, é um sensor multidimensional. Ela não mede tempo. Ela não mede espaço. Ela percebe verdade. E o que aconteceu com ela? Foi adormecida. Não por descuido, mas por estratégia. Enquanto você pensava que estava apenas seguindo a rotina, ela era bombardeada. Flúor nos dentes, luz nos olhos, estímulo sem pausa. Você acha que isso foi coincidência? Nada é mais perigoso para o sistema do que um ser humano descondicionado. Por isso não basta desinformar. É preciso desconectar. Você foi treinado para desacreditar o invisível, e à medida que o invisível foi se apagando dentro de você, o mundo ficou raso. Você passou a viver na superfície, entre notificações, boletos e distrações. Trocaram a sua intuição por estatística, trocaram o seu silêncio por barulho, e você nem percebeu. Mas o que os antigos sabiam, e que você está começando a lembrar, é que a pineal não é ativada com raciocínio, ela desperta com ressonância, com som, com símbolo, com silêncio profundo. Ela não responde à linguagem comum, mas a uma vibração que atravessa o intelecto e toca o centro. Quando esse centro se acende, algo mais forte que a lógica toma forma. Você não acredita mais. Você reconhece. Você não busca respostas. Você encarna o saber. E nesse momento, as amarras começam a cair. Você percebe que não é o personagem que te deram. Não é o nome, o CPF, o cargo, o plano de carreira. Você é a consciência que testemunha tudo isso. Você é a centelha esquecida voltando a pulsar no corpo. E embora muita coisa precise ser dita fora dos limites dessas plataformas, há um caminho de continuidade. Por isso criamos a Insights Academy, uma newsletter gratuita onde revelamos o que não pode ser dito abertamente. Quem entra recebe, como presente, uma cópia digital do Kybalion, um manual prático das leis que regem a criação da realidade. O link está logo abaixo na descrição. A verdade é simples, eles temem a pineal porque ela te devolve soberania. Ela não exige líderes, ela não aceita filtros, ela liga você diretamente à fonte. E por isso, durante gerações, tudo foi feito para desacreditá-la, torná-la irrelevante, obsoleta, mística demais. Mas a pineal não precisa de aprovação. Ela existe antes da crença. E uma vez desperta, ela reordena sua visão, seu ritmo, sua identidade. Você para de buscar fora e começa a vibrar de dentro. Você deixa de ser espectador e se torna templo vivo. Você é o altar. Você é o iniciado. Você é o sacerdote do próprio espírito. Thoth não pediu fé cega. Ele deixou uma frase. Conhece-te a ti mesmo. E essa jornada não começa com livros, gurus ou dogmas. Ela começa no escuro, no silêncio, no ponto mais escondido do seu cérebro, aquele que carrega a luz que não vem do sol, mas do espírito. Você sente que algo sempre esteve faltando, porque esteve, mas não fora de você, dentro. E o que faltava nunca foi uma crença, foi uma ligação real, viva, visceral, uma conexão direta com a origem do seu ser. Essa conexão tem forma, tem ritmo, tem localização dentro do corpo. E está apenas esperando que você volte a lembrar. Te ensinaram que o divino está lá fora, acima das nuvens, distante, inalcançável. Mas Thoth jamais ensinou isso. O que ele transmitiu não foi uma fé para ser adorada, mas um método,
para ser encarnado. Em seus ensinamentos, o corpo não era prisão, era portal, uma arquitetura viva, sagrada, programada com códigos geométricos, correntes alquímicas e caminhos secretos que conectam o invisível ao visível. E no centro desse templo está o eixo. Os egípcios chamavam de Djed. A ciência moderna chama de coluna vertebral, mas Thoth sabia que ela era muito mais. O pilar entre os mundos, a escada onde o espírito desce e sobe, o bastão do iniciado que acende o sol interior. Cada vértebra, cada impulso nervoso, cada respiração é parte desse mecanismo. A coluna não apenas sustenta, ela conduz. E quando você entende isso, percebe que a iluminação não acontece por acaso. Ela é cultivada, respirada, despertada passo a passo, vértebra por vértebra. Thoth nunca falou sobre escapar do corpo para alcançar o alto. Ele falava de mergulhar no corpo com consciência, dominar seus circuitos, alinhar sua frequência, porque até que essa rede interna seja ativada, nenhuma luz superior consegue se ancorar. Você não acessa o infinito fugindo da carne. Você acessa afinando a carne como um instrumento sagrado. E o ponto final dessa afinação é a pineal, o sino oculto no topo da torre. Mas o processo começa na base, no períneo, no sacro, nos centros que regulam seus instintos, seus impulsos, sua energia vital. Esses centros não são fantasia de nova era. São zonas reais, com impacto direto no seu estado vibracional. Eles não existem para serem reprimidos nem abusados. Existem para serem transmutados. Porque a energia que hoje você chama de desejo é, na verdade, combustível espiritual em estado bruto. A maioria nunca o eleva. São ensinados a viver em extremos. Ou negam, ou se perdem nele. Mas Thoth ensinava o caminho do meio. A alquimia do espírito, onde a respiração se estabiliza, a intenção se alinha e a energia começa a subir, não como explosão, mas como serpente, espiralando como o caduceu de Hermes, como os filamentos do seu DNA. Isso não é poesia, é código. O Djed não é símbolo, é um roteiro. E à medida que essa energia sobe, ela ativa centros adormecidos, glândula por glândula, até chegar à pineal. Você nunca precisou de intermediários para tocar o divino. Você foi projetado para senti-lo diretamente, por dentro. A coluna, o cérebro, o sistema nervoso, nada disso é aleatório. Tudo é arquitetura sagrada. O formato da coluna imita o cetro do mago, o bastão dos deuses, o eixo central do templo. Nada disso é acaso. É instrução velada, deixada para ser decifrada. Mas antes, você precisa abandonar a ideia de que seu corpo é comum. Ele não é. Ele é a mais avançada tecnologia espiritual da existência. E Thoth deixou as instruções. Só que não estão escritas em inglês simples. Estão desenhadas em símbolos, proporções, geometrias e sons. O Ankh não era enfeite, era chave. O olho de Horus não era mito, era um mapa da sua mente. E o Djed não era totem, era a espinha da alma desperta. Você caminha todos os dias dentro de um templo mais poderoso que qualquer estrutura construída na Terra. E no topo desse templo está a glândula pineal, a lâmpada no alto da torre. Mas até que a corrente elétrica interna seja ativada, essa lâmpada permanece apagada. É essa a diferença entre estudar e experienciar. Você pode ler todos os textos sagrados do planeta, mas enquanto não tocar seu corpo como instrumento, os mistérios continuarão fechados. O que Thoth ensinou nunca foi teoria. Era prática direta. Gnose viva. Então, da próxima vez que disserem para você sair do corpo para encontrar o divino, lembre-se do que Thoth sabia. É mergulhando no templo que se aprende a voar. Existe dentro de você uma substância mais valiosa que o ouro. Os antigos a conheciam. Thoth falava sobre ela sem nomeá-la, porque aquilo que é sagrado nunca é entregue de graça. Chamavam-na de óleo da luz, de seiva sagrada, de Cristos. Todos os humanos a produzem. Quase ninguém sabe, e menos ainda, usam. Essa substância nasce no claustrum, uma pequena região do cérebro, e desce pela espinha em sincronia perfeita com os ciclos da lua. Não é metáfora. É biologia espiritual. E está acontecendo dentro de você agora. Não é um mito, nem uma crença.
É uma substância viva, produzida dentro de você, com precisão, com ritmo, com propósito. Mas como acontece com tudo que tem poder real, essa verdade foi velada, envolta em alegorias, travestida de lenda, enterrada sob camadas de dogmas e distorções. Porque se você soubesse o que carrega no próprio corpo, pararia de buscar o divino em templos distantes e começaria a honrar o sagrado que pulsa em silêncio dentro de si. Os antigos sabiam. Para eles, o cérebro não era apenas pensamento, era altar. E no centro desse altar fluía um óleo luminoso, uma substância sutil, mas profundamente transformadora. Quando preservado e conduzido com consciência, esse óleo retornava à origem e convertia a mente em luz. E aqui está o segredo que nunca te revelaram. Em ciclos naturais, perfeitamente alinhados com os ritmos lunares e solares, seu corpo gera uma semente, uma fagulha de força criadora, nascida no plexo solar. O forno da alma. Mas essa semente só cumpre seu destino se for alimentada. E o combustível? É esse óleo, um néctar interno que, se mantido puro, acende o caminho de volta ao alto. Se subir intacta pela espinha, ativando centros e glândulas ao longo do caminho, ela chega à glândula pineal, onde se transmuta. O óleo vira luz, o corpo vira templo, o iniciado desperta. É por isso que as antigas tradições valorizavam a disciplina. Não porque o prazer é pecado, mas porque a energia é sagrada. Ejaculação, excesso, raiva, estresse, tudo isso drena o óleo vital. Sem óleo, a semente não sobe. Sem a semente, a luz não desperta. O mundo moderno é feito sob medida para sabotar esse processo. Estímulo constante, vício, má alimentação, mídia tóxica, distração sem fim. Um corpo que vaza energia nunca tem luz suficiente para despertar, e uma população adormecida é fácil de controlar. Thoth não queria seguidores, queria iniciados. Seres dispostos a andar no fio da navalha, a transformar chumbo interior em ouro vivo. A secreção sagrada é o seu ouro interno. É o fogo líquido que, tratado com reverência, se torna a centelha que acende a pineal. Você não precisa acreditar nisso, só precisa testar. Viva de forma a preservar sua energia e observe o que acontece. Quando o óleo começa a subir, tudo muda. Sua mente clareia, seus sonhos ganham cor. Sua intuição se fortalece. O véu começa a se dissolver. É por isso que os antigos ligavam esse processo à ressurreição, ao renascimento do Cristo, à Fênix. Não era sobre morte literal, era sobre o fim da ignorância. O momento em que a luz retorna ao trono e o olho se abre por dentro. Isso está em todos os símbolos. Terra de leite e mel é o cérebro, com a pineal e pituitária secretando substâncias sagradas. O filho pródigo é a semente que sobe, depois de se perder nos centros inferiores. Belém, a casa do pão, é o plexo solar, onde a semente nasce. 3 dias no túmulo é o tempo que o óleo repousa no cérebro antes da transmutação. Nunca foi história, sempre foi sobre você. Te ensinaram a olhar para fora em busca de milagres, mas o verdadeiro milagre está dentro da sua biologia. Um processo tão refinado, tão divino, que transforma matéria em espírito. Isso não é religião, é ciência sagrada. E começa quando você para de desperdiçar energia e escolhe preservar, porque o óleo de luz não é infinito, é precioso. E quando você começa a honrá-lo, entende por que o mundo jamais quis que você soubesse da existência dele. A maioria olha para os símbolos antigos e vê arte, vê o Ankh e pensa em cruz, vê o olho de Horus e pensa em superstição, vê o Djed e pensa em escultura. Mas Thoth não deixava símbolos à toa, ele escondia conhecimento dentro deles. Não ideias abstratas, mas mapas, ferramentas, anatomia. Quando você aprende a ler esses glifos, eles deixam de ser imagens mortas e viram instruções vivas. O olho de Horus, por exemplo, dividido em 6 partes, representa os sentidos: visão, audição, paladar, tato, pensamento e intuição. Mas há um detalhe esquecido. Quando sobreposto a um corte do cérebro humano, o símbolo se encaixa com precisão nas estruturas anatômicas: tálamo, corpo caloso, pineal, pituitária. Isso não é coincidência, é exatidão codificada. O Ankh também é muito mais do que se imagina. O círculo representa a pineal, o ponto zero, o receptor da luz. A haste vertical é a coluna, o pilar interno,
E a barra horizontal é o equilíbrio entre o físico e o sutil. É um símbolo, sim, mas também um diagrama fisiológico usado por iniciados, místicos e yogis que entenderam a mesma coisa: o despertar da energia interna, o nascimento da luz espiritual dentro do crânio. Os símbolos falam uma língua que a mente lógica não entende, mas que o campo energético reconhece. Por isso, os antigos os usavam em tudo: nas paredes dos templos, nas joias, nos rituais. Porque estar cercado por símbolos de alinhamento faz o corpo lembrar. A resposta está no campo, e quando o corpo lembra, ele ativa. Thoth não ensinava apenas com palavras, ele ensinava com forma, som, proporção e pedra. Ele gravava frequências no espaço. As pirâmides não foram feitas para impressionar deuses, foram feitas para ressoar com a terra, criando ambientes vibracionais que despertam o silêncio interior. Os iniciados deitavam nos corredores escuros e escutavam, não com os ouvidos, mas com os ossos. Cada ângulo, cada câmara, cada medida era um espelho do corpo humano, desenhado para ativar suas funções adormecidas. O que esquecemos é que símbolo é ciência. Não a ciência de laboratório, mas a ciência de como a consciência interage com a matéria. Geometria não é matemática, é o alfabeto da criação. Espiral, círculo, triângulo, expressões universais da energia dentro de você. Medite dentro de certas formas e seu campo muda. Respire em proporção e seu sistema nervoso se reequilibra. Soe certos sons e sua mente muda de frequência. É por isso que os ensinamentos de Thoth sobreviveram, porque mesmo quando queimaram os textos, os códigos ficaram, gravados na rocha, na consciência, esperando por alguém como você, alguém que pare de ver arte e comece a enxergar instruções. Você não precisa entender tudo agora, só precisa lembrar de uma coisa: a mesma geometria que existe nas pirâmides, nos templos e nos antigos papiros também existe dentro de você. Seus ossos, seus órgãos, sua respiração, tudo segue os mesmos padrões. Você não é acaso, você é estrutura, você é alquimia viva. E seu despertar não vem de acreditar em algo novo. Ele vem de ativar memórias antigas. E os símbolos são as chaves. Então, da próxima vez que você ver o olho, o Anki ou o pilar, não apenas olhe, sinta. Porque tem uma parte de você que já sabe o que tudo isso significa. A guerra contra sua pineal nunca foi abstrata, foi direta, meticulosa e silenciosa. Não foi feita com armas, mas com distrações. Não com espadas, mas com entretenimento, excesso e ruído. Porque existe algo dentro de você, um centro luminoso, real, bioelétrico, que pode te libertar de todas as camadas de ilusão que construíram ao seu redor. Esse centro não está enterrado no chão, está adormecido dentro da sua mente. Os antigos o chamavam de salas de a mente. Não um lugar físico, mas circuitos neurológicos e energéticos que quase ninguém usa, caminhos internos cobertos pela poeira do esquecimento. Mas quando a lembrança começa, esses corredores se acendem. Não é figura de linguagem, é ativação bioelétrica. A luz interior não é uma metáfora poética, é a pineal em estado desperto, um centro que emite sua própria frequência, que secreta moléculas ainda não compreendidas pela ciência, como o DMT, e que serve como ponte entre dimensões. Quando ela se ativa, o mundo perde suas bordas. Você para de enxergar objetos e começa a perceber padrões, vibração, verdade. Você enxerga o teatro, e quando vê o palco, a peça não te prende mais. Thoth nunca falou em escapar do corpo, ele ensinava transmutação através da presença, disciplina, silêncio, respiração e intenção. As tábuas não são místicas, são manuais. Elas falam de dominar a si mesmo antes de tentar tocar os céus, de alinhar com a lei cósmica antes de mover energia. O despertar não nasce da força, ele nasce da ressonância. E para ativar a pineal, você precisa vibrar na sua verdade, não na história que te contaram, mas na consciência, por trás de tudo. A luz não acende quando você está saturado de estímulos, perdido em distrações, entorpecido pelo excesso. Ela sobe no silêncio. Quando você respira em presença. Quando sua coluna vira altar, seu fôlego vira oração, e sua pineal se torna o fogo. As tábuas não falam de teoria, falam de transformação. Quando o óleo sobe, quando os centros estão alinhados, quando os canais estão limpos,
Algo se move. A energia toca o cérebro, acende o olho interno e dissolve a máscara. O iniciado não se torna melhor, se torna inteiro, não mais fragmentado por crenças, traumas ou programação, mas reintegrado à origem. É por isso que Thoth escreveu em códigos, porque essa verdade não pode ser compreendida. Ela precisa ser vivida. Você não lê seu caminho até o despertar. Você caminha, respira, silencia. A pineal não acende com teoria, acende com prática. Preservar a energia, elevar o fluido, acender a lâmpada. As tábuas não foram escritas para serem veneradas, foram criadas para serem aplicadas. A linguagem pode ser densa, os símbolos ocultos, mas a mensagem é direta. Você é um instrumento cósmico, desenhado para canalizar luz por meio da forma. E quando essa luz desperta dentro de você, o mundo externo perde poder. Você deixa de buscar validação, deixa de se ajoelhar diante de sistemas, porque passa a reconhecer. Tudo o que procurava já estava em você. É por isso que esconderam esse conhecimento. Não porque era perigoso, mas porque libertava, porque tirava poder das instituições e devolvia ao indivíduo. E um ser soberano não pode ser domesticado. O mundo foi moldado para manter a pineal apagada, fluoreto na água, alimentos processados, estímulos constantes, vício no movimento, desprezo pela quietude. Nada disso é acidente. É programação. Porque quando o fogo acende dentro, a ilusão se desfaz. Você para de buscar permissão, para de correr atrás de aprovação. Começa a enxergar o looping, trabalhar, consumir, temer, repetir. Por isso, o conhecimento antigo foi empurrado para o subsolo. As doutrinas herméticas banidas, os símbolos ridicularizados. Porque o verdadeiro despertar não depende de hierarquia, lucro ou intermediação. Ele serve só a você. E esse tipo de autonomia é insuportável para sistemas baseados em obediência. Eles não querem seres alinhados, querem corpos dóceis, mentes reativas, almas adormecidas. Por isso te ensinaram a temer os símbolos, a desprezar o místico, a ignorar a pineal, porque quando a ciência moderna admitir que essa glândula faz mais do que regular o sono, todo o modelo de realidade desaba, e onde há rachadura, a luz entra. A mesma luz que Thoth dizia morar em você. Você não precisa rejeitar o mundo para ver através dele, só precisa parar de deixar que ele defina seus limites, porque não há lei da natureza que te obrigue a esquecer quem é. Nenhuma força divina ordenou que você vivesse desconectado. O que é antinatural é essa desconexão imposta entre você e sua própria inteligência. E o mais trágico, fizeram isso sem que você percebesse, mas isso pode mudar. Despertar não vem da raiva, vem da clareza, da decisão de parar de alimentar sistemas com sua energia vital e de começar a voltar essa energia para dentro. É assim que a guerra termina. Não porque o sistema se rende, mas porque você para de lutar no campo dele. Você retira a atenção. E é isso que eles mais temem. Não revolta, mas lembrança. Porque um ser desperto não se dobra, e muitos seres despertos constroem um mundo onde o velho sistema não sobrevive. O caminho não é crença, é treino. Thoth não deixou templos para serem adorados. Ele deixou instruções codificadas em formas, sons, proporções. Seu método não era mágico, era mecânico. Um processo energético e fisiológico tão refinado que poderia despertar o que há de mais divino no humano. Mas o ego moderno quer atalhos, hacks, pílulas. Mas não há botão, só há você, sua respiração, seu corpo, sua presença. O método começa com o fundamento, o fôlego. Não o superficial, mas o consciente, profundo, ritmado. O sopro é o condutor da vida. O que os antigos chamavam de prana, chi ou ruach. Thoth dizia, para elevar a energia pela coluna, você deve antes dominar o ar. A respiração é a bomba, o catalisador. Cada inspiração carrega potência. Cada exalação dissolve ruído. Não se trata de oxigênio, mas de foco. A respiração puxa sua atenção para dentro, prepara o templo, limpa os canais. E então, vem a quietude. E é na quietude que o fluido sagrado pode subir. Quando o ar se torna calmo,
a coluna se alinha e o sistema nervoso se aquieta. O óleo começa a subir. Isso não é mágica, é física. Quanto mais energia você conserva, pela retenção, pelo jejum, pela disciplina, mais carga se acumula na base. E essa carga não permanece lá, ela sobe, e o que ela toca, acende. Essa energia em você quer subir e transcender. Ela gira em espiral, silenciosa, e busca o alto, como se algo dentro do seu corpo lembrasse que a verdade não está nos livros, mas nas vértebras. E a coluna não é apenas estrutura, é fio condutor, é ponte. Quando a respiração se torna consciente e a energia não é mais desperdiçada em vícios, impulsos e excessos, o corpo inteiro muda de frequência. O coração entra em coerência, o cérebro silencia, o campo magnético se expande, e algo desperta. No centro do cérebro, repousa a glândula pineal, envolta por minúsculos cristais que, ao serem pressionados pelo líquido cefalorraquidiano, começam a vibrar. E essa vibração não envia apenas sinais ao sistema nervoso. Ela atravessa camadas, desbloqueia sentidos esquecidos, toca o que os antigos chamavam de véu. É ali que o sol interno começa a nascer. Não é metáfora, é sensação. É uma luz que não vem de fora, mas brilha por dentro. Uma inteligência que não pensa, apenas sabe. Mas aqui está o problema. Quase ninguém sente isso. Porque desde o nascimento fomos expostos a um plano muito bem arquitetado para calar essa glândula, drenar essa energia e apagar essa lembrança. Fluoreto na água. Alimentos que entorpecem. Ruído constante. Estímulo sem pausa. Tudo isso são ferramentas de um sistema que não quer você desperto, porque um ser desperto não é controlável. E é por isso que criamos o livro Seu Eu Superior, um manual completo, direto e profundo, que revela como descalcificar a pineal, restaurar seu centro energético e assumir o controle sobre a sua própria realidade. Baseado nas leis herméticas e nos ensinamentos ocultos das tábuas de esmeralda, esse guia mostra como transformar adversidades em sinais, desejos em vibração e presença em poder. Tudo passo a passo, sem teoria vazia. Se sua alma está chamando, clique no primeiro comentário fixado e comece agora o retorno à sua origem. Porque despertar não é um milagre, é um código e está dentro de você. Quando a pineal se ativa, o mundo muda. Mas o mundo não mudou. Foi você que voltou a enxergar. Você começa a notar como tudo foi desenhado para te manter ocupado demais para sentir. E quando sente, o jogo muda. A comida vira combustível, a respiração vira oração, o corpo vira templo. Esse é o caminho do iniciado. Não é sobre religião, nem sobre escapar da realidade. É sobre lembrar quem você era antes de ser programado. Você não está aqui por acaso. Está aqui porque uma parte sua reconheceu a verdade nessas palavras. Então, preserve sua energia. Respire com presença. Honre a luz que pulsa em silêncio dentro de você. E caminhe, porque quando você acende sua lâmpada interna, você se torna o próprio farol.